Entender como um computador consegue executar várias tarefas simultaneamente e o impacto disso em seus programas é fundamental para compreender o funcionamento dos sistemas operacionais modernos. Vamos explorar essa evolução desde os programas de ontem até os programas de hoje e como isso levou ao conceito de processos. Programas de ontem. Antigamente, os computadores eram máquinas dedicadas. Isso significa que eles tinham um único usuário e eram capazes de executar apenas um programa por vez. Quando um programa estava em execução, ele tinha total controle dos recursos do computador, o que significava que ele podia usar a CPU, a memória e outros recursos exclusivamente. Programas de hoje. Atualmente, os computadores são muito mais poderosos e flexíveis. Eles têm a capacidade de executar vários programas simultaneamente e podem ser usados por vários usuários ao mesmo tempo. Essa evolução tecnológica trouxe a necessidade de compartilhar recursos de forma eficiente para que diversos programas e usuários possam coexistir harmoniosamente em um único sistema. Para lidar com essa complexidade, os programas foram divididos em unidades menores, conhecidas como processos. Sobre os processos. Quando ligamos o computador hoje, diversos programas começam a ser executados. Esses programas podem ser ativados tanto pelo sistema operacional quanto pelo usuário. Cada um desses programas é subdividido em várias unidades menores chamadas de processos. O que são processos? Um processo pode ser definido como um programa em execução. Processos são entidades independentes que competem pelos mesmos recursos do computador, como CPU, memória e dispositivos de IS, entrada e saída. Eles são gerenciados pelo sistema operacional, que controla sua execução e garante que os recursos sejam compartilhados de forma justa. Estados e transições dos processos. Novo. O estado novo representa o ponto inicial da vida de um processo. Quando um novo programa é iniciado no sistema, ele entra nesse estado. Durante essa fase, o código do programa e suas bibliotecas são carregados na memória, juntamente com a criação das estruturas de dados do kernel necessárias para que o processo possa ser executado posteriormente. Pronto, um processo que alcança o estado pronto já está completamente carregado em memória e está aguardando sua vez para ser executado na CPU. Vários processos prontos podem coexistir no sistema ao mesmo tempo, formando uma fila de processos prontos. A ordem em que esses processos são escolhidos para execução é determinada por algoritmos de escalonamento, que buscam otimizar o uso dos recursos da CPU. Executando. Quando um processo está no estado de executando, ele está ativamente utilizando a CPU para executar suas instruções. Durante esse período, o processo tem controle total sobre os recursos do sistema e está avançando em sua lógica de execução. Bloqueado. Um processo no estado bloqueado encontra-se em um estado de espera temporária. Isso ocorre quando o processo necessita de recursos externos, como entrada e saída de dados ou a liberação de algum recurso compartilhado por outros processos, que ainda não estão disponíveis. O processo simplesmente aguarda até que esses recursos estejam prontos para uso. Enquanto isso, ele não utiliza recursos da CPU. Terminado. O estado terminado marca o fim da execução de um processo. Isso pode ocorrer quando o processo conclui com sucesso sua tarefa ou quando é abortado devido a erros, como acesso inválido à memória ou uma instrução ilegal. Após o término, o processo pode ser removido da memória do sistema e seus registros e estruturas de controle no kernel são apagados. Transições entre estados. Novo, pronto. A transição de novo para pronto ocorre quando o processo termina de ser carregado em memória e está pronto para ser executado. As estruturas de dados do kernel são atualizadas para permitir que o processo entre na fila de processos prontos. Pronto, executando. Quando um processo é escolhido pelo escalonador de processos entre os processos prontos, ele faz a transição para o estado executando e começa a utilizar a CPU ativamente para a execução de suas instruções.
Executando, pronto, a transição de executando para pronto ocorre quando a fatia de tempo designada para o processo na CPU se esgota. Nesse momento, o processo não precisa de recursos adicionais além do processador, e ele volta para a fila de processos prontos para aguardar novamente sua vez de ser executado. Executando, terminado, essa transição ocorre quando o processo conclui sua execução normalmente ou é abortado devido a erros graves. O processo pode solicitar o término através de uma chamada de sistema. Terminado, após o término, o processo é removido da memória e suas estruturas de controle no kernel são desativadas, liberando assim os recursos alocados. Executando, bloqueado, se um processo em execução necessita de um recurso que não está disponível, ele muda para o ES.